Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Dessa vez lá em Romanos 3, os versículos 21 ao 25, 28 e 31. Mas vou fazer diferente hoje. A gente lê os versículos, conversa sobre eles, depois lê e conversa. E vamos embora então, Romanos 3, 21 e 22. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Bom, não existe diferença entre as pessoas, não existe mais separação. A lei, ela serve para iluminar para a gente. Ela serve para iluminar para a gente o que a gente está fazendo, para saber se é ou não pecado. A lei é como se fosse um tipo de exame. A lei ela não nos salva, só quem salva é Jesus. Então a lei é um exame, ela mostra que a gente está doente e Jesus é o remédio. A lei ela nos mostra o que nos afasta de Deus, mas só Jesus nos aproxima dele. Bom, versículos 23 e 25. Romanos 3, versículos 23 e 25. Todos pecaram, atenção, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele, e aqui continua falando da justiça de Deus. Bom, o que a gente tem que se atentar é, todos pecaram. Então, todos estão doentes. Como faz para a gente saber se isso é verdade? Bom, a Bíblia nos conta lá em Mateus 19, 18 e 19, Mateus 19, nos versículos 18 e 19, a história do jovem rico. Vamos abrir aqui. Mateus 19, 18 e 19. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo. Bom, aqui é Jesus fazendo um exame rápido ali com um jovem rico. E a gente pode usar esses mandamentos como um exame rápido também. Uma coisa que me chamou bastante atenção é ame os outros como a si mesmo, né? Como a você mesmo. Isso é difícil. Eu e você, a gente já maltratou alguém provavelmente. Então a gente já pecou. Mas a questão é, a nossa herança pecaminosa começou lá em Gênesis 3, Adão e Eva. Lá eles pecaram e a humanidade herdou isso. Mas é bonito também se a gente reparar que Deus tem uma promessa. Deus já tinha um plano perfeito. E esse plano é Jesus Cristo. Vamos continuar então no versículo 28. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Então você é aceito pela fé em Jesus. Aí eu parei para pensar, a fé em Jesus é diferente de você só acreditar ou dizer que acredita que Jesus existe. Ou dizer que, eu vou na igreja, beleza, todo domingo, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai. Já parou para pensar no peso que se você diz que você acredita, se você acredita realmente o peso que isso tem? Vamos lá, você acredita que Jesus veio, morreu, ressuscitou e ele voltará para nos buscar. Você vai ficar brincando? Você vai ficar brincando de ser crente? Você vai ficar jogando os mandamentos fora, jogando a palavra de Deus, que é a verdade, fora? Se você acredita realmente em Jesus, você acredita que essa palavra é a verdade, então você tem que seguir. Porque se você acredita e você não segue isso aqui, vamos ver o que te aguarda aqui. Vou falar mais para frente o salário do pecado. Versículo 31, Romanos 3, 31. Será que isso quer dizer que por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. A lei tem valor porque ela nos mostra o que nos afasta de Deus e ela nos lembra que o salário do pecado é a morte. Não é só a morte física, é a morte espiritual. E bom, voltando na questão, se você crê em Jesus, se você tem temor e tremor a Deus,
crê que ele é real, você não vai ficar brincando de ser crente. Porque se você acredita realmente, você conhece essa palavra, Atos 4:12, vamos abrir. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Se você acredita mesmo em Jesus, você acredita nessa palavra, você acredita que não existe outro meio. Então a questão aqui é, a lei serve para iluminar e para mostrar o que nos afasta de Deus, mas só Jesus nos salva, pela graça. Por quê? Porque a gente é iluminado pela lei, a gente vê qual é o pecado. Ah, então eu vou deixar de pecar e beleza, estou salvo. Não. A primeira coisa é, o salário do pecado é a morte. Vamos abrir em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o meu Senhor, espero que seja o seu também. Então, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. O salário, essa palavra salário, significa pagamento por algo que foi feito. Então, você peca, você tem seu pagamento. O salário do pecado é a morte. Agora, o salário do cumprimento da lei é a salvação. Aleluia, é o que está escrito aqui? Não. Não é. Mas a questão é, só Jesus salva pela graça dele. Não porque você merece, não porque eu mereço. Porque ele é gracioso. E bom, se só Jesus salva e você acredita em Jesus e a lei ilumina e mostra os seus pecados que te afastam dele, você pega, contorna, você vê o que você está fazendo de errado e volta para Jesus. Porque só ele salva. É para isso que serve a lei, para iluminar. Mas beleza, você confia e crê no Senhor, sua vida é iluminada pela lei e você busca a santificação. Então, o que acontece? Eu e você, nós não podemos ignorar o fato que Romanos 3:23 nos fala, que todos pecaram. E qual é a questão do todos pecaram? Além de saber que eu e você somos pecadores, é que todos precisam de Jesus. Todos estão doentes. E nós temos o remédio. É nosso dever levar remédio aos que precisam. Mateus 9:12, os doentes precisam. Os doentes precisam. Romanos 10:13-14, vamos abrir também. Lembra que todos pecaram? Aqui em Romanos 10:13 fala, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Remédio. Pecado, doença, todos que pedirem a ajuda do Senhor, remédio, salvação. Nosso dever, Romanos 10:14. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Está entendendo, querido? Eu e você, nós, pela graça de Deus, temos o remédio. Nosso dever, sabendo que todos pecaram, que todos estão doentes, é levar remédio aos que precisam, é levar Jesus aos pecadores. E eu te digo, Deus quer te usar. Medite na palavra, conheça mais de Deus, conheça mais de Jesus, o plano perfeito. Se encha do Espírito Santo e Ele usará você. Lucas 12:12. O Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Mas beleza, então eu vou falar, beleza, conheci a palavra, me enchi do Espírito Santo, mas eu não sei por onde começar, não sei o que falar, vou dar uma colinha. João 3:16. O plano perfeito, Deus, a salvação, o remédio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, neste versículo, João 3:16, você apresenta a Deus, você apresenta o plano perfeito, você mostra que a pessoa precisa, que ela está doente, você dá o remédio. Leve, pregue a palavra de Deus, busque conhecimento, busque Deus, busque Jesus, busque se encher do Espírito Santo, porque Ele quer te usar. Amém? Deus abençoe.